Olá, querida, graça e paz, que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que você possa se sentir abençoada, que você possa se sentir cheia do poder do Senhor, que você esteja realmente na paz do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o Senhor, porque o Senhor é tão cheio de maravilhas, o Senhor tem feito tantas coisas boas para nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Nos ajude, ó Pai, a continuarmos andando contigo. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço, Pai, que a tua palavra fale conosco, fale comigo, fale com a minha irmã, com o meu irmão. Cuide deles, Senhor, cuide de todos os desejos e sonhos do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor, para pensar um pouquinho. De vez em quando dá tempo de chegar um pouquinho antes no trabalho e dá tempo de fazer uma leitura ou escolher um versículo e colocar lá na minha mesa. E esses dias eu estava relendo um texto que eu tinha feito lá deixei na minha mesa, e trouxe muito conforto para mim, trouxe muito conforto, trouxe muita esperança. E o engraçado disso é que era um papelzinho que eu coloquei, escrevi, digitei, imprimi e coloquei lá, quadradinho na frente. E toda hora esse papelzinho de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele trouxe uma palavra muito importante para mim naquele dia. E eu queria compartilhar com você. Está lá em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Eu vou ler neste texto e depois a gente vai ler outros textos. Vamos juntas. Oi? 11 e 12. Você, porém, é um homem de Deus. Fuge de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante das testemunhas. Amém. Glória a Deus por essa sua palavra. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja, fuja, fuja. Quantas vezes nós nos pegamos presos, enrolados, enroscados em situações onde a gente se esquece da prática da palavra de Deus. Então, eu neste texto eu consegui lembrar de muitas coisas. Fuja de todas as coisas nocivas. Hoje em dia o pessoal fala muito de fugir de gente tóxica, fugir de pessoas negativas. Mas a palavra de Deus fala exatamente isso, fuja das coisas nocivas. E eu fiquei pensando o que pode ser nocivo para a nossa vida, né? O que pode me intoxicar, vamos chamar assim. Aí, uma outra versão, fuja das coisas más. E aí eu lembrei-me de Gálatas 5, que fala sobre as coisas que o Senhor manda a gente bater perna, sumir, fugir da presença. Lá, vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5, minha Bíblia está aqui. Mais uma vez, Gálatas 5, 7, começa assim. Vocês que
não estão, vocês estavam indo bem. Que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar a massa. Uma questão interessante, né? Um pouco de fermento para levedar a massa. Ok. Quem faz bolo, quem faz pão, sabe que precisa disso, de fermento. Mas imagina um fermento ruim. Imagina você, quando você coloca o bolo na forma e esquece de colocar até a metade, você coloca até lá em cima, aí o bolo cresce, começa a derramar, começa a feder, e o bolo que era para ser cheiroso fica fedido. Então, cuidado. Como pode acontecer de levedar a sua massa? Como pode levedar a sua vida? Eu fico pensando assim, ó, você vai falar uma história, vai contar um fato, aí você dá uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta, mas fulano, mais cicrano, mais não sei quem, e você acaba se enroscando, você acaba fofocando, você acaba fazendo maledicência, falando mal da vida da outra pessoa. Infelizmente, somos criados assim. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas às vezes a gente está reunido e nunca a gente consegue reconhecer a bondade ou reconhecer aquilo que a pessoa fez de bom, aquilo que a pessoa tem de qualidade. Normalmente a gente escolhe somente os defeitos para falar. Cuidado, fuja de coisas nocivas. Quais podem ser as coisas nocivas também? Murmuração. Nunca nada tá bom, nunca nada fica bom, nunca nada é o suficiente. O seu trabalho não é suficiente, seu marido não é suficiente, seu filho não é suficiente, você não é suficiente, você nunca está contente com aquilo que você tem ou com aquilo que as pessoas te oferecem. A Bíblia diz que a gente deve procurar fazer o bem, a gente deve procurar ser bênção na vida das pessoas, mas principalmente nós não podemos murmurar. Porque a murmuração traz para nós coisas nocivas. Aprenda. Eu li já um livro e eu nunca consigo colocar ele completamente em ordem, em prática, que é não murmurar. Pare de pensar em coisas ruins para que você pare de murmurar. Então, você tem uma situação, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Quando você perceber que você vai murmurar, fecha a boca. Murmure só no seu cérebro. Murmure só nessa sua caixa craniana e fica só para você. Não verbalize. Porque quando você verbaliza, vira pecado. Glutonaria. Essa daí, graças a Deus, o Senhor tem tocado no meu coração a respeito disso. Eu brinquei no trabalho que eu vou secar. Aí a tia da escola falou assim, então, quando você toma banho, você seca bem com a toalha e você vai ficar seca. Mas não é esse tipo de secar que eu queria. Mas também não estou fazendo muito esforço, então eu não vou secar muito rápido. E nem sei se vou secar, porque se não for rápido também, não sei. Então, mas o que a gente quer trazer aqui pra gente? Nós podemos comer, nós podemos saborear, mas nós não podemos exagerar. A gente não pode exagerar no pão, não pode exagerar no doce, não pode exagerar no salgado, porque tudo isso traz coisas nocivas para a nossa vida, não é? O que acontece com a gente quando a gente come salgado demais? Pressão sobe, doce demais, gordura, carboidrato demais. Fica fofa, parece um pão. Então, a gente não pode exagerar, não podemos exagerar. A gente não pode pagar mal com mal. Alguém te fez coisas ruins, aprenda a fazer uma coisa boa para ela. Aprenda a dar aquilo que é bom, que é agradável ao Senhor. Aprenda a colocar em prática aquilo que vai trazer exemplo. Se uma pessoa te trai, não traia também. Se uma pessoa fala mal de você, não fale mal dela.
Se uma pessoa te rouba, não a roube. Se uma pessoa se uma pessoa te maltrata, não maltrate. Porque a gente tem que aprender que a palavra de Deus fala que nós devemos pagar mal com bem. Por quê? Assim nós estaremos colocando brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Colocando essas brasas vivas, quem vai tirar e derramar sobre a cabeça dela é o Senhor. Nós temos que ter a paciência de aguardar que o Senhor fará o melhor no momento dele. Facções, intrigas, embriaguez. A palavra de Deus fala para a gente nos enchermos do Espírito Santo dele e abandonar a embriaguez com vinho. Normalmente, quando a gente faz isso, que a gente se embriaga, a gente fala besteira, a gente ofende. O meu primo disse que lá em Rondônia, 2 irmãos entraram abraçados num bar. Começaram a beber, começaram a discutir de futebol, começaram a beber, continuaram bebendo. O outro levantou a arma e, puf, matou o irmão. Uma conversa de 2, 3 horas, ele matou o irmão, o próprio irmão. Por quê? O álcool ele sobe para nossa cabeça e nós damos lugar para as coisas nocivas. Discórdia, ira, facções, isso traz peso sobre a nossa vida. Então, nós precisamos nos afastar, nos abstermos disso daí, porque nós queremos ser pessoas que buscam a Deus. No nosso texto, ele fala assim: você que é de Deus, você, porém, é um homem de Deus, fuja de todas as coisas nocivas. Se você tem que fugir de coisas nocivas, você também tem que fugir da idolatria, da feitiçaria. No Brasil, eu não sei se em outros países, mas vou falar do Nordeste, por exemplo. As pessoas são cheias de coisinhas, de brincadeirinhas, de cucas, Nossa, é muita feitiçaria que nós temos. Colocar a vassoura atrás da porta para a visita ir embora, colocar um treco vermelho na cabeça da criança para parar o soluço e outras coisas mais que a gente ouve por aí. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente está se enredando com o mal de uma forma muito simples. Um gnominho, é tão fofinho, vou colocar na minha geladeira. Vou colocar aqui em cima da minha mesa da cabeceira. Não tem nada, gente, é só um brinquedinho. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes nós damos lugar para que Satanás venha nos acusar por besteirinhas. Eu adoro, eu amo isso. Nossa, você viu aquele artista? Nossa, você viu aquela pessoa? A idolatria, ela acontece assim na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus, ela é idolatria. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, para que você não seja pego nessas coisas. Essas coisas vão tomar nosso tempo e nós vamos nos afastar de Deus. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus. Para que a gente possa ser homem e mulher de Deus, a gente precisa buscar a sua justiça. Não é isso que fala lá em Mateus 6? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado dias de alegria, dias de vitória, dias de muita paz. Nós vamos passar por tudo que nós temos que passar vitoriosos no nome do Senhor, porque nós temos que buscar a justiça de Deus. Onde está essa justiça? Onde está essa justiça de Deus? Onde está essa justiça de Deus além da sua palavra? A sua palavra é onde vai trazer o nosso alimento diário, que vai trazer a nossa força, que vai trazer a nossa estrutura, que vai nos dar sabedoria para enfrentarmos os dias maus, que vai nos dar sabedoria para fechar a boca quando a gente quer falar muitas coisas para as outras pessoas. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria divina está aqui. Aqui ele fala sobre a piedade. Busque
Busque a justiça, busque a piedade. E vamos dizer assim, a gente ouve muito falar sobre piedade, piedade, piedade. A impressão que se dá é que tem uma pessoa piedosa é uma pessoazinha assim, fraquinha, sem nhenhenhê, tananã. E não é, não é. A piedade, ela é devoção. Busque a Deus com devoção, seja devoto. Você ouve muito, eu trabalho em um lugar que muitas pessoas são devotas a fulano de tal, devotas a santo não sei quem, devotas a santo não sei que lá, mas nós temos que buscar a Deus com devoção, com dedicação, com paciência, com firmeza, com perseverança, que também fala sobre isso, que nós temos que ter perseverança, a gente não pode desistir. Opa, tropecei aqui, esqueci de ler a Bíblia lá, esqueci de orar aqui lá. Continua, volta, peça perdão a Deus, peça perdão ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor perdoa o seu pecado, o Senhor perdoa as suas falhas, o Senhor perdoa as minhas falhas. O Senhor é o Deus fiel, é o Deus que nos dá, nos alimenta, nos cuida com fé. Ele nos fortalece na sua palavra, Ele fortalece a nossa fé, Ele fortalece a nossa vida espiritual diariamente, se nós buscarmos de todo o nosso coração. Aprenda a lutar o bom combate. Nós temos que ter sempre em mente que nós temos que buscar o alvo. Qual que é o nosso alvo? A vida eterna. É servir ao Senhor para que nós possamos alcançar a vida eterna. Temos que ter nessa nossa mente. O meu objetivo não é ganhar dinheiro, não é ter bens. O meu objetivo é ganhar almas, o meu objetivo é testificar do Senhor, é falar da palavra de Deus. O dinheiro é consequência do meu trabalho, é consequência do período que eu dedico às coisas importantes também. Então, o Senhor, a gente falou, Mateus 6 vai falar sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, vão ser acrescentadas, não será tirada. O Senhor vai acrescentar em nós. Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar a paz, Ele vai acrescentar a forma de trabalho, ou desenvolver um novo produto, ou desenvolver uma empresa, ou desenvolver alguma coisa que você consiga se sustentar. O Senhor vai te dar um emprego, vai te dar uma forma de empreender, e você vai conseguir vencer na vida e vencer aquilo que você precisa, sustentar sua família, pagar suas contas. Você precisa ter isso. Lembrar que o nosso Deus é o Deus que quer que todos nós sejamos salvos. Se Ele quer que você seja salvo, Ele te dá as dicas. Uma delas é essa: fuja das coisas nocivas. Você tem que fugir das coisas nocivas, você tem que buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Desculpa, é engraçado. Eu sou uma pessoa explosiva. Parece assim, faz... Aí depois eu vou diminuindo, assim, né? Eu tenho aprendido a lidar comigo nesse caso. Mas eu sou bem explosivinha. Quando eu vi, já falei, aí você tem que pedir perdão, ver se a pessoa realmente te perdoou, ver se a pessoa realmente mantém você como sua amiga e tudo mais. Então, vamos buscar a mansidão, buscar o autocontrole. É de Deus buscar o autocontrole. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu, que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Diante de tantas testemunhas, agarre-se ao Senhor, agarre-se ao nosso Deus. Que você possa, em nome de Jesus, agarrar-se com firmeza. Imagina você numa corda
segurando com todas as suas forças, Eu quero alcançar a vida eterna. E você vai alcançar a vida eterna se agarrando com firmeza no Senhor Jesus, se agarrando com firmeza nos seus mandamentos, agarrando com firmeza em oração, agarrando com firmeza em fé. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te dê a paz e que você possa sentir-se amado por Ele. Se você não está tão bem assim, busque o Senhor. Ele te dará conforto, Ele te dará sabedoria e trará na sua mente aquilo que vai trazer a esperança na sua mente. Porque o Senhor é desse daí que traz a esperança. Ele não nos abandona jamais. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o texto que o Senhor nos dá. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Que você seja realmente cheio do Espírito Santo de Deus. Um grande beijo, fique em paz.